No mundo de Anjos da Noite, o grande acontecimento que marcou todo mundo foi a transformação de William. Este foi o grande pivô para o confronto entre vampiros e os lobos, motivo das grandes rixas e desgostos de todos os lados, e algo que ecoa até o futuro desta grande saga. E hoje veremos tudo sobre William, o primeiro dos lobisomens. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo de lobisomens de Anjos da Noite, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário, compartilhassem o vídeo, para quem puder se torne membro do canal por R$ 1,99 para ajudar o canal a crescer ainda mais, ter acesso antecipado a pelo menos 3 semanas de vídeos, grupo exclusivo de conversas. Para quem ainda não for inscrito, saiba que o William está muito decepcionado com você. Além do mais, este aqui é um dos meus remakes, então já tem um vídeo antigo sobre o William, e esse aqui é o mais novo, com áudio melhor, edição melhor e também um pouco mais conciso. E informações sobre a vida de William antes dele se tornar um lobisomem são um pouco escassas. Temos alguns relatos aqui e outros lá. Só que uma coisa que é mais do que importante e nós sabemos é o berço dele. Nascido entre os séculos 5 e 6, onde um dia seria a Hungria, não vem de uma família pobre ou não importante. O seu pai é Alexander Corvinus e é o primeiro imortal, devido a uma anomalia genética no seu DNA. E William, o seu irmão gêmeo idêntico, nascem com essa imortalidade ativada. E temos um terceiro que não. Os gêmeos criam um laço inseparável, se tornando grandes amigos. Afinal, nascidos na riqueza, com um dom que precisavam esconder dos demais, eles se apoiaram um no outro para poder suportar este mundo e a dupla separação da sociedade comum. Isso também causa com que eles se tornem aventureiros, sempre procurando por algum tipo de entretenimento, possivelmente entrando em combates e, até quem sabe, servindo em algumas guerras, que nessa época tinham aos montes. Qual seria a relação deles com o pai e com o outro irmão, não temos muita noção. Nem mesmo teríamos tanto tempo assim para viver com estes personagens desta forma, pois o incidente logo acontece. A mordida. Em uma das aventuras dos dois irmãos, eles se encontraram em uma noite em uma floresta, onde eles não perceberam um enorme lobo negro à espreita. A fera avança em um pulo para cima de Marcos, que é salvo pelo seu irmão, e depois de um breve combate, a besta tinha sido derrotada. Mas, não sem antes deixar a sua marca para a eternidade. O lobo tinha mordido William. Marcos leva o seu irmão para uma instalação para tentar cuidar dele. Porém, William é rapidamente tomado por uma grande febre, e antes que qualquer coisa pudesse ser feita, já era tarde demais. Ele se transformava no primeiro dos lobisomens. Isso foi possível apenas pois o Corvinus Strain, a imortalidade que ele herdou de seu pai, é uma anomalia muito interessante. Esta consegue absorver elementos ruins que entram no corpo e tenta converter em coisas boas para o corpo. Foi assim que Alexander se torna o primeiro imortal, e é assim que William se torna o primeiro lobisomem. O corpo pega a raiva e o DNA do lobo e o faz mais forte do que nunca. Só que com esta mudança, 3 coisas importantes acontecem. A primeira é que ele se torna um ser quase que completamente bestial, tendo apenas os instintos de se alimentar, e às vezes consegue reconhecer pessoas próximas dele. A segunda é que ele fica em uma forma entre o lobo e o ser humano, muito maior do que o normal, com grandes garras e uma mordida feroz, sendo por muito tempo a criatura mais forte deste universo. A terceira é que ele agora consegue infectar outros seres humanos com o Corvinus Strain, ainda que este fosse uma categoria menor. Ainda assim, antes os imortais poderiam apenas se procriar por meios mais naturais para os seres humanos. Agora, qualquer um mordido por ele se transformaria, coisa que não é verdade para nenhuma outra espécie de imortal. Os outros têm uma taxa de infecção muito baixa, e a de William é de praticamente 100%. Vampiros contra lobisomens. Para tentar deter o irmão devido à culpa que sentia, Marcos se transforma no primeiro dos vampiros. Para isso, ele se infecta com um morcego, conseguindo novas habilidades,
porém retendo a sua mente intacta, também conseguindo fazer novos aliados por sua mordida, ainda que a taxa de infecção dele seja um mistério. Sabemos que ele transforma Victor e Amelia, e eles se tornam os três anciões. E assim começa a primeira guerra entre lobisomens e vampiros. Algo que William nunca saberia é que seu irmão sempre tentou salvá-lo, até mesmo mentindo para suas crias. Ele dizia que caso ele ou William fossem destruídos, todos os outros imortais também seriam, e que o lobo nunca deveria ser machucado. Os vampiros então tinham dois grandes problemas. O primeiro é que William era extremamente forte, e até mesmo a fraqueza prata o afetava de forma menor. Seria fisicamente superior a qualquer vampiro normal e possivelmente até os anciões, pelo menos de forma individual. E a segunda era a sua mordida, que a cada dia que passava ele criava mais e mais seres parecidos com ele, totalmente bestiais e com a vontade de se alimentar. Este confronto duraria mais de 600 anos. E este é um fato que, apesar de ter uma grande importância, eu mesmo às vezes não foco tanto nele, mas este número é muito grande. Conflitos deste tamanho, com tanto tempo, são coisas muito incomuns e insanas. Claro que devido ao número reduzido de imortais, o número de fatalidades possivelmente não chegaria perto dos grandes conflitos humanos, que colocando em perspectiva neste mundo, isso foi um dos maiores gastos de toda a história. Imagina um grupo de seres financiar o combate contra essas criaturas, o tanto de pessoas envolvidas na infraestrutura para deter apenas um lobisomem. Por isso que William não é apenas considerado o mais forte dos lobisomens, mas também o mais importante de todos. A besta é enjaulada. Ainda assim, depois de tanto tempo, os três anciões entram em um grande problema onde os dois transformados não desejavam mais aquela vida, e sim tinham outras ambições, enquanto Marcus sofria por causa do irmão. Foi quando o primeiro dos vampiros foi traído por suas duas crias, e eles foram bem inteligentes no processo. Eles não finalizariam William de vez, e sim usariam de sua resistência para ferir ele com muita prata e então enjaular ele para o que parecia ser toda a eternidade. A queda do lobo não foi sem luta. Ele demonstra que seus poderes estão muito além de muitos outros seres imortais e é necessária uma verdadeira força-tarefa para tentar deter o lobisomem. Ainda assim, já é um demonstrativo que contra grandes números neste mundo é um grande problema para se combater. E, ainda que preso, a sua presença seria sentida de alguma forma. Primeiro, pois os lobisomens não parariam de existir, eles continuavam a causar grandes problemas para os vampiros, ainda que em escala muito menor. E também, depois Lucia nasceria de uma lobisomem. Marcus, o seu irmão, sentiria a falta de William para todo sempre. A culpa e o remorso o transformariam de várias formas, isso até a sua libertação final. E também, uma família de construtores que foi contratada para fazer a prisão seria secada por Victor, só que a filha destes seria Selene, que entraria ao fim para o mundo dos imortais. 600 por 600. Preso por mais de meio milênio, novamente se vê solto, e a primeira coisa que ele vê é o seu irmão. Em um instinto ele avança, mas logo é parado. Por isso que Marcus e muitos fãs acreditam que exista pelo menos um traço de humanidade dentro dele. E você, o que acha disso? O que ele não sabia é que para este reencontro entre os irmãos tenha acontecido, o pai deles teve que falecer e Marcus agora não seria apenas um vampiro, e sim um híbrido. Sim, ele é híbrido, tem várias provas que ele é híbrido e desejaria fazer o mesmo com ele. Porém, o tempo deles juntos seria interrompido pelos restantes dos Cleaners e Selene. E este é um outro momento no qual ele demonstra sua capacidade. Ele sabe que a melhor estratégia é de pegar um por um, sendo um verdadeiro caçador, pois, ainda que ele seja muito forte, é sempre melhor conservar as suas energias, caso precise delas, e ele realmente faria uso disso. Ele enfrenta Selene, que sabe que não pode enfrentar o lobo de frente e nem de combate direto, por isso prefere sempre ficar de longe atingindo com prata, o que é muito doloroso e causa grandes ferimentos nele, que tem regeneração, mas também cansa. O jogo vira quando Michael e Marcus entram no combate. Para a infelicidade dos irmãos corvinos,
eles não passariam desta noite. O lugar onde William ficou aprisionado por muito tempo também seria sua tumba final. Ele foi derrotado por Michael, o primeiro dos híbridos, enquanto Selene deu conta do seu irmão. Uma noite trágica para todo mundo dos imortais. O legado de William. William, ainda que morto, novamente teve o seu legado continuado. Assim como enquanto esteve em sua prisão, a sua presença e marca no mundo foram tão grandes que acabar com ela é praticamente impossível. Enquanto existirem Lycans ou lobisomem, ele ainda estará vivo no sangue deles. Lucian, que é um sangue puro, mas não é o Corvinus, ainda assim, uma subespécie de lobisomem, continua sua luta contra os vampiros, ainda que por motivos mais do que pessoais. Parece que foi o destino que fez com que tudo acontecesse dessa forma. Depois, Jacob e Marius dariam continuidade à sua grande luta, ainda que em escala menor de tempo. Mesmo assim, demonstraram a resistência dos lobos, que mesmo depois de anos conseguem se fazer criaturas fortes e lutar contra o sistema dos vampiros. A transformação deles, que aumenta o poder e a agressividade, é apenas possível devido ao DNA de lobisomem. Então o mundo não poderia esquecer William, seja pela batalha entre os imortais ou pelo sangue daqueles que ainda andam pelo mundo. William Corvinus não foi apenas o primeiro dos lobisomens, ele foi a origem de uma anomalia que moldou todo o universo de Anjos da Noite. Sua existência solitária e bestial gerou um ciclo de conflitos que atravessaram séculos, criando as bases para a eterna guerra entre vampiros e Lycans. Seu legado não se resume apenas às batalhas, mas também à transformação no mundo dos imortais, que precisou se reorganizar em torno da ameaça que ele representava. A prisão de William foi uma vitória amarga para os vampiros, pois mesmo trancado por mais de 600 anos, a sua existência ainda ecoava pelo mundo. O temor que ele poderia fazer caso fosse liberto fez com que Victor e os anciões reforçassem a tirania sobre os Lycans, levando ao nascimento de um outro conflito inevitável, a revolta liderada por Lucian. Se William foi o primeiro líder involuntário dos lobisomens, Lucian se tornou o verdadeiro catalisador da sua resistência, mudando os rumos dessa guerra eterna. O mais intrigante é como a história dos imortais sempre retorna à linhagem dos Corvinus. Seu pai, Alexander, tentou manter o equilíbrio e falhou. Seu irmão, Marcus, desejava controlar tudo e também foi derrotado. William, mesmo sem intenção consciente, espalhou a sua própria herança de fúria pelo mundo, criando um legado que jamais poderia ser apagado. E por fim, Michael e Eve, descendentes dessa linhagem, trouxeram uma nova evolução ao conflito. A morte de William marcou o fim de uma era, mas não o fim de uma luta. Seu sangue corre em todos os Lycans e seu impacto nunca será esquecido. Ele foi o primeiro e de certa forma é eterno. Enquanto houver guerra, enquanto houver lobisomens lutando contra os vampiros, a sombra de William continuará pairando sobre o mundo dos imortais. E assim, o ciclo se repete, como sempre foi e talvez como sempre será. É isso aí então, agradeço a todo mundo aí por ter chegado até aqui. Para quem chegou até aqui, então não esqueça daquele like, comentário, se inscrever no canal. Para quem puder se tornar membro, por gentileza, ajuda demais o canal. Tem seu nome aqui na tela e os restos dos benefícios. Vejo todo mundo então aí na próxima.